Olá, boa noite. Está no ar o Aparecida Debate, um programa que promove diálogos para que você reflita sobre os diversos temas pertinentes à nossa sociedade. Queremos que você forme a sua própria opinião. Hoje nós vamos conversar sobre verdades e mentiras na pandemia. A tão falada fake news não é uma prática de desinformação tão recente. Pelo contrário, é mais antigo que se pensa. Nossos convidados conversam com a gente via internet. São eles: Gilmar Lopes, pesquisador e fundador do eFarsas, um site de verificação de fatos do Brasil. Analista de sistemas, Gilmar Lopes fundou o efarsas.com em 2002, com o objetivo de usar a própria internet como ferramenta para desmentir as histórias que circulam por ela. Atualmente é palestrante e apresenta o Fake em Nós no Move.show do UOL. E o quadro Verdadeiro ou Farsa na Rádio Bandeirantes em São Paulo. Boa noite, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite e vamos ver se a gente consegue esclarecer um pouquinho aí a origem e o que são as fake news, né? Principalmente nessa época de pandemia, que a desinformação está rolando solta nas redes sociais. Obrigado. Nós recebemos também Gilberto Scofield Jr., jornalista e atualmente é diretor de negócios e estratégias da agência Lupa, que busca corrigir informações imprecisas e divulga os dados corretos. Foi gerente de comunicação e marketing da Ancine, diretor da multinacional de ERP Máquina, Cohn & Wolf, e consultor de comunicação da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, em Brasília. Foi editor do jornal O Globo e repórter especial da sucursal em São Paulo. Foi correspondente internacional em Pequim, na China, e em Washington, nos Estados Unidos. Foi colaborador da Globo News, comentarista da Rádio CBN e autor do livro Um Brasileiro na China, publicado em 2006. Muito boa noite, Gilberto. Obrigado por participar com a gente. Beleza, obrigado a vocês pelo convite. E vamos ver se a gente consegue esclarecer esse assunto tão epidêmico quanto o coronavírus, que é a desinformação, né? Muito bem. Para introduzir o nosso debate, nós vamos acompanhar uma matéria sobre verdades e mentiras relacionadas à saúde. Nesse momento de instabilidade, onde todo mundo fica muito preocupado, é comum chegar no nosso celular, no computador, muitas notícias falsas oferecendo receitas aí milagrosas. Até por isso que a gente convidou um médico para falar com a gente aqui via Skype e a gente propôs para ele uma brincadeira. Vai ser mais ou menos assim, olha, eu vou fazer algumas perguntas que a nossa produção tirou da internet, assuntos que realmente estavam na internet, e ele vai me confirmar se é verdade ou se é falsa. Tudo bem para você, doutor? Pode ser assim? Tudo bem, claro. Então vamos lá, olha, eu vou começar com uma já separada aqui e você me conta se é verdade ou se é mentira. Máscaras de doação da China são contaminadas com coronavírus. Verdade ou mentira? Mentira, mito. Não há qualquer condição de sobrevivência do coronavírus no processo de produção industrial, transporte até chegada ao Brasil. Perfeito. A próxima. Remédio de piolho pode matar coronavírus. E aí? Não é verdade também e pode ser nocivo aos seres humanos. Então, evitar tomar esses remédios, isso não é verdade. Infelizmente, não existe nenhum remédio contra o coronavírus. Tem mais uma aqui, olha. Chá de limão com bicarbonato quente cura coronavírus. Verdade ou mentira? Mentira, e pode provocar talvez um vomitório, porque não é fácil tomar uma bebida quente com base de limão, tem que tomar devagar. Mas contra o coronavírus não faz efeito nenhum. Temos uma próxima aqui. Receitas de álcool em gel caseiro é verdadeira? Dá certo? Primeiro, não deve ser feita, é perigoso. A manipulação de álcool para a produção do álcool em gel no domicílio é proibida pela norma sanitária porque ela é perigosa. Ela pode levar a acidentes domésticos, incêndio, queimaduras graves. Então, não deve ser realizada pela segurança
e porque não há nenhuma necessidade disso acontecer. Se você não tem álcool gel, ou ele está muito caro, use qualquer outro produto. Use água e sabonete, água e sabão. Doutor, só para a gente finalizar aqui, eu quero que o senhor me fale, por exemplo, no caso de dúvidas, né? A gente está falando de saúde, que é um assunto muito sério. Caso a pessoa tenha alguma dúvida de alguma fake news que chega até ela, né? Qual que é a orientação? É procurar informações no Ministério da Saúde, com o seu médico? Qual que é a orientação que o senhor dá? Olha, importante é sempre buscar informação de fontes oficiais de informação. As autoridades sanitárias são as responsáveis por essa informação positiva e científica. Então, as secretarias de saúde municipais, a Secretaria de Estado da Saúde tem vários sites no ar. O próprio Ministério da Saúde tem um site onde ele lista fake news e esclarece uma a uma. E o seu médico também. O seu médico é a pessoa mais próxima de você. E é por isso que os médicos têm hoje, durante a epidemia, uma obrigação redobrada de estarem informados, de estarem estudando, para poder prestar a melhor informação para o seu paciente. São muitas desinformações, né, que circulam por aí. Muitas mentiras circulando como verdade. Mas, senhores, vamos começar com uma pergunta básica. O que é fake news? Gilmar. Bom, esse termo, apesar de estar bastante em moda atualmente, ele já é um termo bastante antigo, né? A gente encontra em dicionários de inglês esse termo, fake news, tem mais de 100 anos já. Mas ele ficou conhecido depois das eleições aí do Donald Trump, ele cunhou esse termo e acabou virando um termo meio pejorativo, né, para o jornalismo. Então, quando uma notícia é uma notícia que eu não gosto dela, eu começo a chamar ela de fake news, né? A gente prefere usar muito outros termos, como desinformação, como boato eletrônico e como fake news também, para a gente ser encontrado no Google, né? Mas, em teoria, em resumo, seria uma notícia falsa, uma notícia que circula por meios que não são o jornal ou TV ou a mídia tradicional, mas por WhatsApp, por redes sociais, e que tem um layout jornalístico. Então, a pessoa que recebe aquela história, aquela informação, ela acha que se trata de um jornal, de um recorte de jornal, devido à linguagem que é usada ali para espalhar aquela desinformação. E muitas vezes ela trata de um assunto que é falso. Então, por isso, as pessoas denominaram de fake news. Seria o mais usual, né? Gilberto, para você, fake news é? Bom, como o Gilmar falou, explicou bem, a gente não gosta muito da expressão, porque eu acho que se apropriaram da expressão para qualificar tudo aquilo que alguém não concorda. É exatamente aquilo que ele falou. Às vezes a informação é verdadeira. É jornalismo bem feito, bem apurado, fundamentado, mas quando a pessoa não gosta da notícia, porque de alguma maneira prejudica ela ou nega o que ela disse, né, vai em contradição com as propostas dela, ela diz que é fake news. Eu acho que a desinformação, a fake news está dentro do grande pacote de desinformação, né? Porque a gente não tem só a questão da notícia falsa, a gente tem a questão da notícia que é manipulada, a gente tem o formato de você pegar uma estatística e tentar vender uma tese em cima de números que são abordados de uma forma estranha dentro do mundo estatístico, né? Ou então você pegar números que te beneficiam sem levar em consideração os números totais. Tudo isso é desinformação. Às vezes ela ganha uma cara de informação fundamentada quando ela no fundo não é. Ela é uma abordagem parcial, ou às vezes ela tem um título que não condiz com o texto. Isso também é desinformação, né? Então, assim, ela assume vários formatos no dia a dia das nossas trocas de conteúdo, desde coisas feitas intencionalmente para confundir as pessoas ou para confundir o debate, até coisas que são compartilhadas por familiares seus no grupo de WhatsApp, simplesmente porque eles não sabem interpretar o que é um conteúdo de notícia ou porque eles estão com medo de que alguma coisa aconteça no grupo da família
e acham que, como eles não têm conhecimento profundo do tema, acham melhor compartilhar. Então, assim, a notícia falsa ela pode ser feita intencionalmente ou ela pode ser feita por desconhecimento também, né? E a desinformação, ela é uma prática somente da internet ou ela é muito mais antiga? Outros veículos no passado já utilizavam disso? Gilberto. Não, Tem não... pode falar o Gilberto aí, que o Gilberto tem conhecimento de causa aí. Ela não é nova, não se restringe a redes sociais. É bom a gente observar que mau jornalismo também é desinformação, né? O jornalismo feito que não é bem apurado, que não é checado. O jornalismo declaratório, às vezes, é simplesmente desinformação. Se eu reproduzo a fala de uma autoridade de governo, sem checar se aquilo que está sendo dito é verdade ou não é, eu de uma maneira, estou contribuindo para a desinformação. Então, essas coisas sempre aconteceram, na verdade, desde que o mundo é mundo, desde que a política é política. O fato novo é que isso, a propagação, o compartilhamento da notícia falsa, ele ganhou ritmo e velocidade, especialmente com a internet, obviamente, mas especialmente com as redes sociais, a partir aí de 2004, início da primeira década do novo século, do novo milênio, né, na verdade. Tem um site muito legal chamado Museu of Hoax, que é em inglês, né? E ele tem lá notícias falsas desde o século XVIII, desde o século XVII. Tem notícia falsa que esse site tem compilado em inglês. E ele pegou recorte de jornais, e ele pegou também trocas de cartas, vários documentos antigos, mostrando que não é de hoje que tem notícia falsa circulando por aí. Agora, com a internet, né, a disseminação é muito mais rápida e você alcança muito mais gente em menos tempo. Mas isso já existe há muito tempo. Bom, aproveitando aí o gancho, o smartphone ele se tornou um pouco mais acessível às pessoas. Nisso também aqui, olhando uma pesquisa da Escola Nacional de Saúde Pública e Fiocruz, feita no mês passado, revelou que 10,5% das notícias falsas foram publicadas no Instagram, 15,8% no Facebook e 73,7% circuladas pelo WhatsApp. A facilidade do smartphone ajudou bastante na propagação das notícias falsas? Eu acho que sim, e tem um detalhe também. Muitas pessoas chegam na internet, a porta de entrada delas na internet, é através do WhatsApp, inclusive porque algumas operadoras, elas dão um pacote para você usar o WhatsApp sem gastar, né, os dados, né, das suas operadoras e tal. E muita gente que nunca teve contato com a internet acaba tendo sua porta de entrada ali pelo WhatsApp e acha que a internet é só aquilo, né? Não sabe que ela pode abrir uma janela, uma nova janelinha ali no navegador do seu smartphone para pesquisar alguma coisa que ela viu ali. Então, o ecossistema é meio fechado para quem acaba de conhecer a internet através do WhatsApp e tem uma certa dificuldade para pesquisar em outros meios, né? Gilberto? Lembrando também que o WhatsApp é o que a gente chama de dark social, né? Você não tem noção do que está acontecendo ali. Então, assim, quando você posta um absurdo, a menos que você faça uma edição de privacidade numa rede social como o Facebook, como o Instagram, de um modo geral, que você publica ali, as coisas repercutem, todo mundo vê, todo mundo comenta ou compartilha. O WhatsApp é um pouco mais protegido, né? Tanto é que eu me lembro que nas eleições de 2018, a gente percebeu a influência nefasta do WhatsApp no processo eleitoral, e eu me lembro que a fundadora da Lupa, Cristina Tartaglia, assinou um artigo no New York Times com o Pablo Hortelado, que é um pesquisador da USP, e com o Fabrício Benevenuto, que é um pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, sobre o WhatsApp. Porque o WhatsApp tinha a intenção de se vender como um aplicativo de mensagem de uma pessoa para outra pessoa. Mas à medida que você consegue criar um grupo e mandar mensagem para 800 pessoas ao mesmo tempo, você está fazendo broadcast, né? Você virou uma mídia. Você não é só
um aplicativo de mensagem individual. É uma mensagem de aplicativo para um grupo. E aí, a partir daí, o WhatsApp adotou uma série de medidas restringindo o alcance dessas mensagens em grupo. Mas eu não tenho a menor dúvida de que a influência dele continua muito grande no Brasil, especialmente no Brasil. O WhatsApp ele tomou essas providências depois que começou a dar problema lá na Índia, né? Chegaram a ocorrer alguns linchamentos lá na Índia, e aí o WhatsApp foi chamado na chincha, na responsabilidade, e ele começou a restringir. Agora você consegue mandar só para 5 pessoas, não é isso? Para 5 grupos, e mesmo assim você ainda consegue espalhar para muita gente, mas em alguns casos você consegue compartilhar só para uma pessoa, para um grupo, mas enfim, mesmo assim o alcance do WhatsApp ainda é muito grande. Olha só, em dezembro do ano passado surgiu o novo coronavírus, lá na China, e não demorou muito para chegar até a Europa, e hoje nós estamos aqui na pandemia. Com isso, muitas desinformações começaram a circular, inclusive de que o coronavírus seria ali uma arma, uma coisa biológica para afetar todos os continentes. O que vocês teriam para falar sobre isso para a gente? Bom, na nossa experiência, a gente tem vários formatos de desinformação, né, que a gente está percebendo. Eles começaram com a origem e a disseminação do vírus, e aí entraram aquelas teorias da conspiração sobre como é que ele foi fabricado e espalhado, pulverizado por aviões e depois ativado pela banda 5G. Enfim, veio a primeira onda de origem e disseminação do vírus. Depois ela passou para diagnóstico, sintomas e tratamento, que aí é aquela coisa do chazinho de alho com 3 vezes ao dia, tomar água quente de 15 em 15 minutos mata o vírus, fumar mata o vírus e coisas que o valha. Depois a gente entrou aí numa crise grave política que foi causa e consequência também da pandemia, né? A crise propriamente dita, porque você criaram-se 2 grandes grupos. O grupo que acha que você precisa pensar na saúde pública primeiro e, portanto, adotar as medidas de isolamento, e o grupo que acha que que a economia é muito mais importante do que as vidas perdidas na pandemia, que é preciso fazer alguma coisa para que a economia continue criando riqueza e, portanto, o fim do isolamento, o deslocamento de pessoas, enfim. E aí criou-se uma guerra de narrativa entre esses 2 grupos, que até hoje tentam desmoralizar entre si, né? Cada um tentando achar que o problema está sendo um grupo achando na defesa da economia, dizendo que os dados do coronavírus são mentirosos, que a pandemia não é tão grave quanto parece, que existem já soluções como hidroxicloroquina, como cloroquina, e um outro grupo que prega continuar acreditando e continuar levando em consideração o que a ciência vem propondo em termos do vírus, que continua sendo isolamento social enquanto não se chega ao pico, né, da contaminação, o que está longe ainda de acontecer no Brasil. Então aí esses grupos começaram num embate ferrenho na internet para tentar desacreditar o discurso do outro e aí usando todo tipo de desinformação possível e valorizar o seu próprio discurso, né? É isso. A gente gravou até um vídeo lá no Fake News, eu e o Pirula, mostrando as fases, né, dessas fake news envolvendo o coronavírus. Então, a primeira fase foi quando o vírus só estava na China ainda. Aí começaram a espalhar aqui no Brasil de que lá a coisa estava muito séria, que as pessoas estavam morrendo na rua. Aí espalharam vídeos de pessoas caindo no meio da rua, desmaiando, morrendo. E aí lá no E-Farsas a gente foi desmentindo cada um desses, mostrando que os vídeos eram uma compilação de outros acontecimentos que não tinham nada a ver com o coronavírus. Depois surgiu a história, como o Gilberto falou, de que era uma arma química que tinha sido criada pela própria China, mas aí eles não explicam por que a própria China estaria jogando nos seus próprios chineses a doença, mas enfim, isso é uma falha do texto, né, da teoria. Depois, quando esse chegou até aqui no Brasil, começaram a falar que essa doença não era tão grave, que era só uma gripezinha. E aí começaram a espalhar maneiras fáceis de você se curar dessa doença. A gente desmentiu lá no E-Farsas até uma dizendo que o vírus ficava 4 dias na garganta, preso,
Enquanto isso, você podia matar o vírus tomando um gargarejo de alho com água quente, que é um perigo, né? A pessoa faz isso e acaba não sarando e ainda até, se ela estiver contaminada, contaminando outras pessoas. No meio dessa guerra de narrativas, apareceu inclusive a história dizendo que os governadores estariam enterrando caixões vazios nos estados, só para atrapalhar o governo federal. E isso é um perigo também, porque algumas famílias, tem casos aí de algumas famílias que até pediram para abrir o caixão e se contaminaram com o coronavírus, porque a pessoa que estava sendo enterrada estava doente mesmo e acabou morrendo por isso. Então, uma série de problemas surgidas através da desinformação e das fake news, e cada vez pior, porque as pessoas acabam acreditando mais naquilo que ela vê lá no grupo do WhatsApp do que em artigos científicos e publicações feitas em pares de pessoas que realmente entendem do assunto, né? No meio de toda essa desinformação, temos a população que muitas vezes não sabe para que lado deve ir. Nós temos aqui uma reportagem que a nossa equipe preparou para a gente introduzir esse segundo bloco. Vamos acompanhar. A gente está sempre conectado, sempre com o celular na mão, seja o computador, o tablet. E nessa era de tecnologia, o que é muito comum é a gente receber fake news, né? Principalmente por esses meios aí de comunicação. Mas existe uma grande preocupação, principalmente nessa época de pandemia de coronavírus. O seu Geraldo, que está aqui comigo por Skype, ele é um tipo de cara que está sempre conectado e também recebe muita fake news, né, seu Geraldo? Bom, tem vários absurdos, né? Se a gente for falar em fake news absurdo, tem um monte, né? Eu tenho algumas pessoas que usam aí o Ministério da Saúde trazendo cura para a Covid-19, mas tem um que chamou atenção. Em Minas Gerais, por exemplo, tem um que chamou atenção, onde uma moça, onde eu recebi um fake news, até que acreditei. Depois nós fomos pesquisar e não era nada disso, era tudo ao contrário. As fake news, Gabriela, elas são muito bem feitas, são muito bem montadas. Eles conseguem trabalhar a arte na fake news que você acaba que acreditando. Os empresários estão entre as pessoas mais impactadas com o coronavírus por causa do fechamento realmente do comércio. Daí você imagina, lidar nesse momento de instabilidade ainda mais com fake news. A Elaine é a prova viva disso, né, Elaine? Como que você está lidando realmente disso, de fake news e realmente ser empresária nesse momento de tanta instabilidade na economia? Então, para nós, eu sou empresária da área de transporte. Então, a fake news é em torno dos caminhoneiros. Eles estão trabalhando, mas a todo momento vem uma notícia de que tem greve, tem paralisação. Então, eles fazem contato. Olha, falaram que está tudo parado na rodovia tal. Eu tento checar a informação, tento buscar na internet, tento ligar na Polícia Rodoviária Federal para confirmar. Mas são muitas informações de fake news. As fake news também podem chegar de outra forma, não precisa ser necessariamente na internet. A Natália, que está aqui comigo por Skype, ela já viveu isso na pele no ambiente de trabalho, né, Natália? Naquelas fofocas de corredor, é isso? Sim, a gente vai falar que é a famosa rádio peão, que a gente vai conversando e vai aumentando, né, a grandiosidade da notícia. O que você já escutou lá, que você se impressionou, que você achou assim de maior absurdo e criou essa dúvida dentro de você se era realmente uma fake news? É porque na empresa a gente teve um caso positivo de Covid e daí já começou a difamar que não, que todo mundo daquele turno estava contaminado e coisas do tipo, mas não. Quando realmente foi só uma pessoa, aquela pessoa está em afastamento, está se cuidando na casa dela, e o resto do pessoal está ali tomando as devidas medidas preventivas, né? Porque a gente precisa continuar trabalhando. Com o celular aqui sempre na mão, com os inúmeros grupos, a coisa mais comum é a gente receber fake news, né? Ainda mais no grupo de família. Tenho certeza que alguém aí da sua casa já deve ter mandado uma fake news no grupo. O Vinícius está aqui comigo por Skype e expert nisso, né? Já recebeu várias fake news no grupo de família, Vinícius? Tudo bom, gente? Já. Quem nunca recebeu no grupo de família é uma reportagem, ou é uma notícia, ou é uma mensagem que eles montam, assim, compartilhado de alguém que enviou, que se diz médico, ou que se diz
Alguma coisa que, tipo assim, é isso e compartilha para todo mundo sem passar a saber na realidade se aquilo é verdade ou não. E a gente recebe, eu acho que praticamente todo dia. Não tem quem não receba. Então, que fique aí o exemplo, bom exemplo do Vinícius, e que para você que esteja nos assistindo, tomar cuidado, principalmente nesse momento de muita angústia e de muito medo. São vários caminhos que a desinformação percorre até chegar aí à população. Mas seria a desinformação tão perigosa quanto um vírus? Gilberto. Bom, eu não tenho a menor dúvida. Especialmente a desinformação ligada à pandemia, né? Ela mata. É o que o Gilmar estava falando. Se a pessoa deixa de ir a um médico, se sente algum sintoma da doença e deixa de ir ao médico, que ela acha que se ela tomar chá de boldo de 15 em 15 minutos por dia ela vai ficar curada, ela está atrasando o processo de cura dela. Então, assim, a possibilidade dela evoluir para um quadro mais grave por falta de tratamento antecipado, por falta até de monitoramento antecipado da doença, pode levar ela a uma internação, pode levar ela a uma UTI, pode levar ela até depois uma sequela qualquer, porque a gente não sabe, a gente está estudando o vírus, a gente está aprendendo com ele, está aprendendo o tratamento, está aprendendo sintoma, está aprendendo regras de convivência entre pessoas contaminadas e não contaminadas. Então, isso tudo está sendo aprendido agora, né? Não é um vírus que a gente já conhecia, é um assunto novo. Então, quando você espalha desinformação sobre uma coisa desconhecida e que afeta a saúde e a vida das pessoas, eu acho isso até criminoso, para ser muito sincero. Gilmar? E ao mesmo tempo, a pessoa, ela acha que ela fazendo esses tratamentos convencionais, alternativos aí, e estéreis, né, porque não adianta nada, ela às vezes pode estar até passando, né, e contaminando outras pessoas, né, ciente que está sarada, está curada já, ela passa adiante, né. Esse tipo de problema também a gente vê muito com os anti-vacinas, né, as pessoas que tem um grupo muito grande de pessoas que acham que não devem vacinar seus filhos, não deve se vacinar, e com isso ela acaba contaminando outras pessoas, porque ela tudo bem, ela não quer se vacinar, tudo bem, mas outras pessoas serem contaminadas por causa de uma desinteligência dela, né, isso é muito, muito ruim. No caso do coronavírus especificamente, a gente vê não só as fake news, né, rolando adoidado por aí, como também aquela guerra de narrativas, né? Então, enquanto uma pessoa jura de pé junto que um amigo do amigo dela se curou tomando chá de boldo, sei lá, alguma coisa assim. A outra pessoa fala, não, chá de boldo não, o que resolve mesmo é, sei lá, aspirina. E nenhuma das duas estão certas, né? E naquela briga de narrativas, isso um monte de gente que está naquele grupo ou que está na rede social, na qual aquela pessoa faz parte, acaba recebendo aquela informação, aquela desinformação e passando adiante, que é muito pior do que a própria doença em si, né? Em alguns casos. Vocês acham que é possível identificar o propósito da criação de uma fake news, da criação da desinformação? Bom, a nossa experiência mostra que a grande maioria da desinformação que circula, ela é deliberada. Existe uma indústria de desinformação com muito dinheiro circulando através disso. Né? Gente que é paga com estratégias de desinformação para desacreditar um político, para desacreditar um partido, para desacreditar uma ideologia, né, para desacreditar até as medidas que devem ser tomadas para conter uma pandemia, como a gente está vendo hoje. E com um agravante, eu acho, que eu acho muito sério. A gente está aqui hoje, e o Brasil não é um exemplo isolado, a gente pode ver isso em outros países, onde o governo é uma fonte de desinformação constante. E isso é 3 vezes mais perigoso, porque o governo, em tese, deveria ser a pessoa que deveria estar do lado da ciência para tentar amenizar o sofrimento da população numa época tão obscura, numa época onde a gente não tem muita certeza das coisas, como eu falei, como uma época em que o próprio vírus está sendo estudado, e o que a gente vê aqui no Brasil é o contrário. A gente vê uma guerra de narrativas entre o governo e entre governadores, prefeitos e o governo federal, principalmente,
mas também entre partidos apoiam o governo com a oposição também, e a gente vê que há uma guerra de narrativa que atrapalha a compreensão da população sobre o que é de fato verdade ou mentira. Agora, um dado que eu acho que não se pode menosprezar é a participação do governo federal na desinformação da população. Gilmar? Sim, eu participo, né, de vários grupos, né, em muitos grupos eu acabei sendo colocado sem a minha vontade, contra a minha vontade, porque a gente disponibilizou um número lá no site, então eu tenho um aparelho aqui de celular só para o WhatsApp específico para receber sugestão de pauta e comentários do site para a gente usar lá no E-Farsas, né? E de vários grupos que colocaram o E-Farsas, a gente percebe que são ondas direcionadas. Então, quando, por exemplo, um determinado ministro deixa o governo, a gente pode ter certeza que vão aparecer vários boatos, várias fake news envolvendo contra aquele ministro. E quando o assunto agora é o coronavírus, a gente tem visto uma onda de notícias falsas circulando, dizendo que a cloroquina, a hidroxicloroquina, ela consegue sarar as pessoas que estão doentes do coronavírus. Porque isso me parece que é um direcionamento feito por uma rede comandada por algumas poucas pessoas, que eu não tenho como provar, mas eu sei que tem algumas pessoas comandando uma rede enorme de geradores de desinformação. Então, a gente até consegue prever um pouquinho o assunto que vai entrar que vai ser o assunto da vez, né? Eu tenho um exemplo que num desses grupos eles estavam falando sobre uma determinada deputada, e aí eu fui lá e defendi. Eu falei, nossa, como é que vocês estão falando assim, não sei o quê? E aí eles começaram a reclamar porque eu estava defendendo a deputada. Logo em seguida, ela ficou contra o governo, e aí sim começaram a mandar várias notícias falsas envolvendo ela. E aí eu até questionei, né? Falei, por que vocês agora estão falando mal dela? Antes vocês estavam falando bem. E aí eu fui expulso do grupo. Complicado. Bom, vocês mencionaram aí os dois a cloroquina. Nós sabemos que o presidente Donald Trump, lá dos Estados Unidos, ele defende o uso. E no último dia 13 de maio, o presidente Bolsonaro voltou a recomendar o uso do medicamento no tratamento do coronavírus. A gente sabe que há uma discussão sobre o uso desse medicamento. Os médicos ainda dizem que precisa ser estudado, não é realmente eficaz e pode causar sérias complicações em algumas pessoas. Afirmar, neste caso, que este medicamento ele pode ser eficaz seria uma desinformação? Com certeza, com certeza. Eu não sei se o Gilberto tá mais atualizado nesse assunto, mas assim, nas últimas pesquisas que eu fiz a respeito, não há nenhuma comprovação de que a cloroquina ou a hidroxicloroquina seja eficaz no combate ao coronavírus. Pelo contrário, em alguns casos ela causa até arritmia cardíaca. Ela teve casos na China teve até 2 médicos que tomaram e devido a uma reação no fígado, ele ficou com a pele toda preta, toda escura, mas já sararam já. Mas assim, você não pode generalizar e aplicar um remédio para todo mundo, ainda mais sem nenhuma base científica, né? Alguns estudos que foram feitos em cima da cloroquina constataram que ela não tem eficácia zero em cima do coronavírus. E, por outro lado também, a gente pode ver que lá um dos primeiros que publicou uma pesquisa favorável ao uso da cloroquina no coronavírus foi um estudo feito em francês, de um cientista conhecido lá na França, e depois descobriu-se que esse estudo dele estava com alguns errinhos, estava com algumas falhas, não tinha grupo de controle, não tinha feito alguns testes cegos, estava deixando a desejar aquele estudo. Mas caiu nas graças do Donald Trump,
e ele começou a incentivar as pessoas a usarem esse tipo de medicamento. Aqui no Brasil foram feitas toneladas desse medicamento e agora não tem como escoar, né? Então me parece que a solução está sendo empurrar a goela abaixo, literalmente mesmo, esse remédio nas pessoas, o que eu não acho muito correto. Eu não sei o que o Gilberto tem de novidade sobre esse medicamento. Não, a gente tem um produto que a gente está fazendo ele crescer, porque a gente acha ele importante, que é a montagem de um banco de dados com todos os estudos científicos acadêmicos feitos no Brasil e no exterior sobre o coronavírus hoje. Chama-se Lupa na Ciência. E a gente teve uma matéria especial sobre as pesquisas relacionadas à hidroxicloroquina e à cloroquina, chegando às mesmas conclusões que o Gilmar acabou de falar. Não existe ainda evidência concreta de que a droga ajuda a questão do combate ao coronavírus, e existe um grande problema de efeitos colaterais, especialmente cardíacos, para quem toma indiscriminadamente, aí, porque assim, é uma droga que busca tentar ver a relação entre vírus e princípio ativo e também as quantidades, né, que a pessoa precisa tomar para que aquilo ali faça efeito. E me parece que a quantidade ali, se você passa a tomar uma quantidade maior do que a necessária, você coloca em risco outros órgãos, como, por exemplo, o coração. Então, assim, eu acho precipitado e eu gostaria muito de entender qual é a formação médica que tem governantes como Donald Trump ou Jair Bolsonaro para decidirem a medicação que a população deve tomar. Eu acho que essa é uma decisão que tem que ser médica e científica. Hoje já existe um protocolo para uso de cloroquina e hidroxicloroquina que ele é regulado, ele é executado pelos médicos em parceria com o paciente. O paciente precisa concordar em usar aquela droga experimental e o médico, então, com um ambiente controlado, sabendo do histórico do paciente, entendendo a evolução da doença, vai usar ou não vai usar aquele medicamento com ele. Mas isso é uma decisão que tem que ser feita pela comunidade científica, pelo médico e pelo paciente. Não tem que vir isso de uma legislação governamental de Brasília ou de Washington, como nossos governantes querem fazer crer. Assim, eu não acredito que Donald Trump e Jair Bolsonaro tenham conhecimento de medicina e ciência mais do que toda a comunidade científica internacional. Isso, para mim, é uma piada de mau gosto. A gente está vendo muito isso se repetindo, como aconteceu naquele boom, naquela época da fosfoetolamina, que era a pílula do câncer, né? Que um engenheiro lá da Unicamp, da USP, não lembro, decidiu que tinha um medicamento que poderia curar o câncer, e aí criaram até lei para que aquele medicamento fosse compartilhado entre as pessoas, mas não se sabia nem a dosagem, nem de quantos em quantos dias você deveria tomar, nem quando você deveria tomar, nem para que tipo de câncer. Depois acabou se descobrindo que esse remédio não era remédio nenhum, e até hoje inclusive ele é vendido como complemento alimentar e não tem nada de remédio nele. Mas a gente vê agora esse mesmo boom aí com a cloroquina, infelizmente. Nosso debate está muito interessante, mas a gente já está chegando aqui ao final e eu queria trazer aqui a última pergunta para a gente, tá? Um levantamento da Havas, plataforma de mobilização online, feito no fim do ano passado, revelou que os brasileiros são os que mais acreditam em fake news no mundo. Vamos aproveitar agora, então, para esclarecer aos nossos telespectadores como eles podem checar a procedência da informação, ver se ela é uma verdade ou se é uma mentira. Bom, eu tenho até um artigo de 2012, quando nem se chamava ainda fake news, as pessoas chamavam de hoax, de boato eletrônico, dizendo que algumas características, a primeira é que ela geralmente não é datada. Então, você recebe uma notícia alarmista, com caixa alta, colorida, cheia de emoji, dizendo assim, olha que absurdo que foi descoberto, e é uma notícia sem data, né? Há poucos dias, a gente publicou lá no E-Farsas uma notícia do filho de um governador, dizendo que esse filho do governador teria feito uma festa com 200 convidados em plena pandemia.
E a gente foi pesquisar e descobriu que realmente teve a festa, mas foi no ano passado, bem antes da doença ser descoberta. Então, pela notícia não ser datada, ela se tornou uma notícia falsa, né? E as pessoas compartilharam como se ela fosse uma coisa recente. E também ela tem o tom alarmista e pede para compartilhar com o maior número de pessoas. E também aquele que pega assim com a emoção do leitor. Então ela fala assim, olha, só a gente que está aqui a gente sabe, viu? Mas vamos compartilhar antes que tirem do ar. E trata de um assunto que o leitor vai ficar muito, vai sentir muito aquele texto e as chances dele compartilhar aquilo são maiores. Então, quando você vê uma notícia alarmista, com caixa alta, cheio de coloridos e dizendo, olha, só a gente que sabe aqui, e ela não é datada, e ela não tem fonte, né, também não diz de qual jornal aquilo foi tirado, as chances daquilo ser falso são grandes. Gilberto? Perfeito. Eu acho que a gente precisa também desenvolver aqui no Brasil, retomar um pouco a questão do pensamento crítico, né? A maneira que a gente usa para consumir conteúdo. Eu acho que o que os especialistas chamam de letramento digital e midiático, ou seja, qual é a maneira correta de você consumir um conteúdo, né? Duvidar dele, duvidar de coisas bombásticas que você acha ou compartilham com você e que vem de um portal obscuro, 123.com.br, que você nunca ouviu falar na vida. Então, invariavelmente, se você está vendo uma notícia que é muito bombástica, mas que você não consegue encontrar ela em nenhum outro portal de notícia, aquilo ali tem a maior chance de não ser verdade. Porque o furo existe, jornalístico. Mas, obviamente, se o furo jornalístico é verdadeiro, os outros veículos tendem a correr atrás daquele conteúdo, daquela matéria, daquela notícia. Então, se você vê aquilo só num obscuro portal que você nunca ouviu falar na vida, então desconfie daquilo. É preciso que a gente desconfie das coisas. Outras dicas são você checar o autor da matéria, perceber se aquilo ali é anônimo, perceber se aquilo ali é um autor conhecido, uma pessoa que trabalha com jornalismo, ou é um cientista, ou é um médico, ou é alguém gabaritado para estar falando aquilo que está falando. Você perceber se a notícia está dizendo que é da Folha de São Paulo, por exemplo, um jornal, mas se você for olhar na URL, que é aquele enderecinho que fica lá em cima, www. Tem que ser Folha de S. Paulo. Se for algum outro nome, aí não é a Folha de São Paulo que está publicando, apesar de ter a cara da Folha de São Paulo. Então são pequenos truques que você vai identificando no consumo do conteúdo para evitar passar adiante uma coisa que não é verdadeira, né? Lembrando sempre que uma foto, apesar de ser uma foto, ela também pode ser manipulada, uma imagem. Um vídeo pode ser manipulado. E um áudio, principalmente um áudio, pode ser manipulado também. Ele pode ser uma imitação. A pessoa pode dizer que ali quem está falando é o presidente da República. Às vezes não é o presidente da República que está falando, é um cara que está imitando ele. Então, ter esse tipo de cuidado antes de compartilhar conteúdo é muito importante para a gente evitar ficar passando notícia falsa e desinformação. Muito bem. Com todos esses esclarecimentos, eu tenho certeza que você aí de casa tem como formar a sua opinião e ficar mais atento com as informações que chegam aí no seu telefone, no seu grupo, no WhatsApp, enfim. Quero agradecer Gilmar Lopes, pesquisador e fundador do eFarsas, um site de checagem de fatos do Brasil. Analista de sistemas, Gilmar Lopes fundou o efarsas.com em 2002 com o objetivo de usar a própria internet como ferramenta para desmentir as histórias que circulam por ela. Atualmente ele é palestrante, apresenta o Fake em Nós no Move.show do UOL e o quadro Verdadeiro ou Farsa na Rádio Bandeirantes em São Paulo. Muito obrigado, viu, Gilmar? Eu que agradeço e conto com vocês aí para sempre que vocês receberem aquela notícia, aquela informação estranha, abre uma janelinha e dá uma pesquisada. Você vai encontrar não só o eFarsas, como outras agências de checagens que estão fazendo um trabalho muito legal aqui no Brasil. Eu conto com vocês, hein? Agradeço também o Gilberto Scofield Jr., jornalista e atualmente diretor de negócios e estratégia da agência Lupa, que busca corrigir informações imprecisas e divulga os dados corretos.
Foi gerente de comunicação e marketing da Ancine, diretor da multinacional de RP Máquina, Kohl e Inwolf, e consultor de comunicação da Secretaria de Comunicação da Presidência da República em Brasília. Foi editor do jornal O Globo e repórter especial da sucursal de São Paulo. Foi correspondente internacional em Pequim, na China, e em Washington, nos Estados Unidos. Foi colaborador da Globo News e também foi comentarista da Rádio CBN e é autor do livro Um Brasileiro na China, publicado em 2006. Gilberto, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Imagina, obrigado a vocês pelo convite. E fica aí, então, outro convite aí para todos vocês que estão assistindo a gente, que é o seguinte: na dúvida, se você tem alguma dúvida sobre o procedimento daquele conteúdo que você recebeu no grupo de WhatsApp, está vendo numa rede social qualquer, não compartilha. Simples assim. Vai fazer a sua pesquisa, como o Gilmar falou, no Facebook, no Google, e tenta achar se aquela notícia tem data, tem autor, tem origem, e na dúvida não compartilha, tá? Muito bem, obrigado. E se você quiser rever esse programa, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube. Use a hashtag AparecidaDebate para deixar a sua sugestão. Crítica também nós aceitamos. O Aparecida Debate de hoje termina por agora. Na próxima semana nós vamos falar sobre ciência em defesa da humanidade. Uma ótima noite para você e até a próxima quarta-feira.